Vamos iniciar então o nosso encontro da noite de hoje, agradecendo muito por podermos estar aqui. Pai de infinita bondade, misericórdia, te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela vida, te agradecemos por cada coisa que o Senhor nos oferece no nosso dia a dia, para o nosso crescimento. E hoje, especialmente, nessa noite, mais uma noite de estudo, te pedimos abrir nosso coração, nossa mente, todo o nosso ser, para acolher os teus ensinamentos. Iluminar especialmente a nossa irmã Regina, responsável da página de hoje, para que ela possa ser instruída pela espiritualidade com tudo aquilo que o Senhor nos quer transmitir. Lembramos de todos aqueles que não podem estar aqui conosco, mas que estão em pensamento, no objetivo sempre de crescer, que todos possam receber a irradiação da nossa luz, do nosso amor nesse momento. E assim, ó Pai, te pedimos a permissão de iniciar o nosso encontro, dando juntos graças a Deus. Então, hoje, responsável da página é a Regina. Pode ficar à vontade quando você quiser começar. Bom, boa noite a todos. Hoje nós vamos trabalhar em cima dessa página de Emmanuel, intitulada Divina Presença. Nessa página, Emmanuel vai fazer uma reflexão em cima do item 12 do capítulo 6, primeira parte do livro Céu e Inferno, Céu e Inferno. Nesse capítulo 6, nós estamos tratando da doutrina das penas eternas. E o item 12 começa dizendo assim: a este argumento das penas eternas, responde-se que o pecador que se arrepende de morrer recebe a misericórdia de Deus. E então, o maior dos culpados pode encontrar a graça divina. Quanto a isso, não há dúvida. É compreensível que Deus só perdoe os arrependidos e que seja inflexível com os corações empedernidos. Então, vejam bem, é aquele famoso: estou morrendo, chama o padre para eu receber a extrema unção. E aí, ali, eu confesso que pequei, que eu estou arrependido, porque eu estou vendo que não tem mais saída para mim, né? E declaro meu arrependimento. E, segundo eles, neste momento, Deus acolhe esse meu pedido de perdão e me perdoa. E aqueles que assim não procederam, segundo a doutrina dessas penas eternas, irão morrer, não desencarnar, porque quem desencarna somos nós, né? Eles irão morrer e ter aquela culpa passando por tempos em tempos, séculos, né? A eternidade toda. E prossegue o item 12. Mas se tão misericordioso para com a alma, antes dela deixar o corpo, por que deixava de sê-lo com aquela que se arrependendo depois da morte? Então, olha o questionamento que os espíritos vêm fazendo. Olha, Deus é tão misericordioso, ele aceitou todos os meus pedidos de perdão, ele perdoou todos os meus equívocos, até aquele momento em que eu morri, porque naquele momento eu não tive tempo, eu não me lembrei, ninguém quis chamar o padre para mim, por que ele não vai me atender depois? Ele não é misericordioso? E ele continua. Porque o arrependimento só teria eficácia durante a vida, que é passageira, e não durante a eternidade, que não tem fim. Ora,
O que é maior? Esse momento da minha existência, no momento de 68 anos. Mas eu tenho uma eternidade inteira. Então, se em 68 anos eu não me arrependo dos meus equívocos, eu não posso me arrepender depois, qual o peso maior? 68 anos ou uma eternidade? Então, a espiritualidade começa a mostrar esses contrapontos que essa doutrina da eternidade das penas realiza e continuam. Se a bondade e a misericórdia de Deus estão circunscritas em um tempo específico, não são infinitas e Deus não é infinitamente bom. Então, veja bem, a própria doutrina faz cair por terra uma característica de Deus ser infinitamente bom. Ele é misericordioso, justo e bom. Mas ele é infinitamente até o momento da minha morte. Depois, não. Aí, o que faz Emmanuel? O que ele vem fazer para a gente? Emmanuel vem trazer, então, várias questões da nossa passagem aqui na Terra para nos ajudar a refletir sobre essa questão. Então, vamos lá. Emmanuel, então, vai nos lembrar que, quando nasceste na Terra, assemelhaste ao pássaro semimorto que a tormenta arremessa em esquecida concha da praia, mas apareceu sobre-humana ternura num coração de mulher e foste pelas maternas mãos lavado e alimentado milhares de vezes, simplesmente por amor, a fim de que recuperardes a consciência. Então, olha que o Emmanuel vem nos lembrando aqui. Quando a gente encarna, quando a gente reencarna, Deus nos possibilita, né? A gente chega assim, frágil, quando você olha um bebê que acaba de nascer, né? Ele está um bebê frágil. Se você deixar ele lá sozinho naquele cantinho, ele não vai viver. Mas ele de cara já nos dá o quê? Uma mãe, né? Que vai nos trazer o afago, o alimento, que vai nos limpar, vai nos acariciar, vai nos ensinar a caminhar, vai nos ensinar a nos sentar, a nos erguer. Então, aquele ser tão frágil tem uma tutora a cuidar dele. E ele que parecia um passarinho semi-morto, porque ele nem abriu os olhos, apesar que agora as crianças já estão nascendo com os olhos abertos, né? Eu acho que daqui para frente até com um chipzinho. Ele nos dá essa mãe, ele nos dá esse presente. Também, continua Emmanuel, quando o véu da ingenuidade infantil te empenava a cabeça, afligindo-te os que mais te amavam, o professor percebeu a inteligência que te fugia no olhar e entregou-te a riqueza inacessível da escola. Mais à frente, quando a gente está naquele processo de descoberta, aparece um outro elemento que é o quê? Que é esse professor que está lá na escola, que nos recebe carinhosamente e que descortina para a gente todo um saber que nós já trazemos, que está lá adormecido, mas que precisa ser acordado, despertado. E Deus nos ajuda nesse sentido, colocando mais esse tutor na nossa vida. Também nos lembra que nos dias da primeira mocidade, quando a despreocupação parecia anular-te a existência, amigos notaram teu caráter que brilhava nos gestos e integraram-te à vida dos dons do trabalho. Aí a gente cresce, se desenvolve, estuda, aí chega aquele período da descoberta de uma profissão, de uma vocação, e tem sempre aquele amigo que percebe
fulano tem um dom mais para isso, um dom mais para aquilo, e vai nos indica alguém, nos apresenta alguém, nos aconselha um caminho a trilhar novamente. Mais alguém que aparece na nossa existência a nos tutelar, a nos garantir uma forma de caminhar, de nos conduzir nessa eternidade, nessa existência. Também nos lembra que na enfermidade, quando muitos duvidavam da tua capacidade de reerguimento, né, o médico verificou que uma força sublime te atuava nas mais íntimas células e estendeu-te confiante o remédio eficaz. Quantas vezes a gente já esteve ou teve alguém muito próximo a nós, muito comprometido pela doença, e de repente aparece. Eu tenho uma grande anja que apareceu na minha vida com relação ao meu filho Gabriel, com um mês de existência, né? Ela percebeu a nossa aflição, ela percebeu a necessidade dele e o encaminhou para o hospital certo, o leito certo, o medicamento correto. E é isso que ele vem lembrando. O que é isso nesse momento? Esse médico que aparece, esse enfermeiro que está lá nos cuidando, não é mais um tutor que Deus nos coloca diante para que a gente se reerga, para que a gente continue na nossa caminhada? E ainda diz mais: nas horas difíceis da incompreensão, ouviste em meio das próprias lágrimas inarticuladas canções de conforto e esperança, exortando-te a paciência e a alegria. Quem de nós, no momento de grande dor, de grande sofrimento, não fechou seus olhos e, através daquele momento de sintonia com o mais alto, no seu momento de prece, não percebeu chegar até você esse conforto, essa esperança? Não chegou até você essa força que te ajudou a caminhar? Não seria este mais um tutor que Deus nos apresenta para nos ajudar a atravessar esse momento mais sacrifício? Eu já tive uma experiência maravilhosa num momento desse. Me senti literalmente no colo de um grande pai. E eu acho que todos nós aqui já tivemos essa oportunidade, independente da crença que tenhamos. No momento que a gente está fragilizado, que a gente pede essa sintonia, ela nos chega, e ela nos chega trazendo esse conforto e essa paciência para enfrentarmos o nosso problema. Manuel vai caminhando para o fim, nos dizendo: por que segues? Assinalas a luz invisível. Por onde segues, desculpe? Assinalas a luz invisível que te clareia todos os pensamentos. Olha que frase profunda. Ele diz que por onde eu vou caminhando, sempre vai se apresentar uma luz, mas é uma luz invisível, que vai clareando o meu pensamento, que vai me dando o norte de como prosseguir neste caminho, como trilhar este caminho. Porque não vai ser um caminho só de flores, é um caminho de aprendizado. E um caminho de aprendizado, a gente encontra flores, pedrinhas, pedregulhos, campos floridos. A gente encontra muitos terrenos que vão nos levar a esse aprendizado. Mas vai estar sempre lá o quê? Essa luz invisível clareando aqui o meu pensar. E ele coloca: se sofres, é o apoio que te resguarda. Chega uma página, chega uma palavra. Nossa, essa mensagem de bom dia hoje foi para mim. Quantas vezes nós dizemos isso? Como eu precisava ter lido esta frase. Se erras,
é a voz que te corrige. Porque se essa voz não me corrigir, eu permanecerei errando. Então, a corrigenda é necessária, extremamente necessária, profundamente útil. Se vacilas, estou em dúvida, é esse o caminho mesmo? Vou parar, vou pegar um atalho? É o braço que te sustenta. É aquele colo que você se vê sentada naquele colo quando você entra nesse momento de ligação com o plano espiritual, com o plano mais alto, ele te fortalece. E se te encontras em solidão, é a companhia que te consola. E às vezes, quando a gente lê isso aqui, poxa, mas eu estou tão sozinha e não tem ninguém aqui. Nesse momento, eu que estou sozinha na minha sala de estudo. Será que eu estou sozinha? A gente nunca está só. Essa companhia sempre chega para nos consolar. E se a dor, e se essa solidão for muito grande, ela vai se exteriorizar de alguma forma. Um livro cai com a página aberta, alguém me faz uma ligação, alguma coisa acontece para que eu perceba que realmente a gente não está sozinho. E mesmo que nada disso de mais concreto aconteça, a gente sabe, nós sabemos que nunca estaremos sozinhos. E o consolo sempre vem. E ele vai terminar nos dizendo assim: aprendamos a amar e a respeitar esse alguém. Percebam que não é um erro de caligrafia, não. Esse alguém está com letra maiúscula. Como quem sabe que estamos nele como fruto na árvore. E se caíste tão fundo que todos os afetos te hajam abandonado, mesmo aí, nas dores da culpa, recorda que a justiça te golpeia e purifica em direitura do supremo resgate. Porque nunca estiveste distante da presença de Deus. E aqui vale a gente fazer uma grande reflexão, que é isso que Emmanuel vem tentando nos provocar. Porque nós lembramos lá no primeiro slide, no início do item 12 do livro Céu e Inferno, que ele estava dizendo que essa questão das penas eternas vai fazer com que esse Deus só receba o meu pedido de perdão, só chegue até mim se até aquele momento da morte eu pedir perdão e depois ele vai me abandonar. E ele aqui, em toda essa reflexão, vem nos lembrando que Deus sempre esteve comigo. Ele esteve comigo em todos os períodos desta minha caminhada atual, das minhas caminhadas anteriores, e estará comigo nas minhas próximas caminhadas, porque Deus sempre está comigo. Ele não está num só período. E aí a gente tem que começar a refletir, né? Nós já nos percebemos dessa divina presença realmente nas nossas vidas? Quando eu deparei lá com aquela médica que volta e acolhe meu filho e resolve toda aquela situação, eu vi nela a presença de Deus? Será que o meu orgulho me deixou ver isso? Ou eu fui vencida por esse orgulho? E achei, não, ela fez isso porque ela acha que eu sou muito boa, que ela foi com a minha cara, porque eu mereço. Será que quando a gente está com fome, chega alguém e entrega um pedaço de pão para aquele que está lá naquela calçada fria, será que ele consegue perceber a presença de Deus naquele gesto? Nós temos que aprender a perceber essa presença divina
em todos os momentos da nossa vida, até mesmo naqueles momentos difíceis. Porque lembra que está escrito antes? A corrigenda é necessária. A corrigenda é uma forma de se fazer presente. O que acontece com aquele filho que não tem a corrigenda dos seus pais? Geralmente ele se perde no caminho. Quantas vezes nós questionamos, nossa, mas essa criança precisa de família, precisa de um norte, precisa da corrigenda. E nós precisamos dessa presença divina também nos corrigimos. Mas a gente já está percebendo realmente essa presença de Deus nas nossas vidas? Aí vem uma outra questão, né? Se a gente não percebeu ainda, é só fechar os nossos olhos e a gente vê que essa presença de Deus é tão grande na nossa vida, tão grande que Ele nos enviou quem? Quem que Ele nos envia para todo momento nós lembrarmos que Ele está presente na nossa vida? O nosso Mestre, Ele nos envia Jesus. E muitos de nós, até às vezes, confundimos com o próprio Deus. Nós temos irmãos aí que atribuem a Ele, a Deus, né? Acreditam que Ele seja Deus. Então, vejam só, se as pessoas conseguem até achar que Jesus é o próprio Deus, como é que ele não consegue perceber que Deus esteve presente o tempo todo na sua vida? Nós espíritas já sabemos que Jesus não é Deus, que ele é o nosso irmão maior, que ele é o mestre, que ele é o nosso governador. Mas sabemos que ele é isso tudo por quê? Porque Deus quis se fazer presente e nos deu este presente, que é ter um mestre, um guia, neste porte de Jesus. E aí vem um outro questionamento que eu fiquei me fazendo. E nós temos estado com Deus? Será que quando a gente está aqui refletindo sobre uma página, buscando a casa espírita, buscando seja qual for o templo que eu frequente, lendo uma página, conversando com uma pessoa, atendendo alguém, será que eu tenho realmente procurado estar na presença de Deus para fazer isso da melhor forma possível, para tirar daquela situação o que realmente eu necessito aprender, o que realmente eu preciso fazer, a forma que eu tenho que me doar? É um questionamento que eu deixo para todos nós nesta noite. Né? A Valéria vai editar o vídeo, quando a gente estiver assim, deitadinho, o vídeo chega prontinho para a gente rever. Né? E aí a gente pode lembrar desta pergunta, desta situação. Nós temos estado realmente com Deus? Ou a gente só lembra na hora do sufoco? Ai, meu Deus, me acorde. Né? Muita paz. Que Deus realmente, que nós possamos realmente estar na presença de Deus, porque Ele está conosco. Graças a Deus. Vamos à nossa prece? Vou fazer a prece, então. Senhor, gratidão te damos por esta oportunidade de reflexão, por nos trazer, Senhor, o esclarecimento que vai ajudar o nosso espírito a caminhar pelo caminho traçado por Ti, iluminado pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Dai-nos força, Pai, perseverança, resignação, que nós possamos ter a luz do discernimento para nos mantermos firmes no caminho,
apesar dos intempéries que possam nos surgir. Que tenhamos sempre a confiança e a fé em Ti, nos mostrando que sempre estará conosco e que nós, Senhor, nos esforcemos para sempre estarmos contigo. E que todos aqueles que neste momento, Pai, ainda não têm este esclarecimento, mas a todos que nesse momento gemem, sofrem, choram e clamam por alguma ajuda, que de alguma forma essa ajuda chegue como um despertar da Tua presença nas suas vidas, da Tua presença no caminho. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Regina, pela sua página, pelo seu estudo, pela sua reflexão. Muito pertinente para mim, principalmente, porque acho que tudo isso que Emmanuel coloca, né, e conforme você dizendo, eu acho que é uma avaliação que, principalmente, né, quando a gente está para completar mais um ano de vida, a gente deve fazer. Lógico que a gente deve fazer isso todo dia, né? Mas eu acho que nos nossos aniversários é um momento realmente, né, da gente rever tudo isso, né, desde o nosso nascimento, toda essa trajetória, todas essas pessoas que passaram pela nossa vida. Hoje mesmo já começava a pensar nisso, né? Tantas pessoas que passaram e que a gente às vezes nem tem mais contato, que tem algumas pessoas que eu não sei nem mais se estão encarnadas ainda, mas como essas pessoas fizeram parte da nossa vida de alguma maneira, nos transmitindo essa presença, porque a presença divina ela se manifesta através, né, das pessoas, das situações. Acho que também, né, o fato das pessoas às vezes só lembrar, né, e principalmente dentro daquilo que a gente às vezes não tem ainda conhecimento suficiente, só lembrar na hora da morte ou na hora da dor, acontece muito, né, com o ser humano. É na hora da dor, é na hora de estar prestes ao desencarne nosso, de alguém, é que a gente vai se dar conta, né, onde está, meu Deus, e a gente vai fazer essa reflexão. Mas é importante, né, que a gente possa perceber essa presença também nos momentos alegres, nos momentos felizes, nos momentos que a gente, inclusive, está evoluindo, às vezes, né, intelectualmente, que a gente não deixe de lado sempre o reconhecimento dessa presença divina. Foi muito boa a sua colocação, maravilhosa, e me fez viajar aqui no tempo. Quem E quiser muito se colocar. importante, Valéria, que a gente, mesmo não tendo mais contato com essas pessoas, não citei aqui no caso a médica, mas é uma gratidão eterna, Uhum. né? É uma gratidão que eles tiveram assim, várias situações na nossa vida que a gente tem que ser eternamente gratos, porque é Deus se mostrando, é Deus se fazendo presente. E aonde eles possam estar, eles receberão esse nosso sentimento, porque Uhum. a energia flui e chega em Com qualquer lugar. certeza. Você sabe muito bem disso, né? Com certeza. Quem quiser pode se colocar, temos tempo aí. Então eu vou falar, porque uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, eu até separei, até anotei aqui, ó, primeiro ele fala sobre esses momentos, né, da nossa vida e essas pessoas que vão fazendo parte da nossa vida, né? Aí fala da mãe, depois do professor, os amigos, o médico, depois ele fala do auxílio da prece, ele fala do caminho da luz, né, o caminho que a gente percorre, e no final ele fala de Deus. E aí, depois a Regina faz aquela pergunta sobre Jesus, perguntando para a gente que a gente sabe que Jesus está com a gente o tempo todo, mas ela perguntou se a gente está com ele. E isso aí que você falou agora, Valéria, é muito importante, por quê? Porque a gente, às vezes, lembra dele no momento de dor mesmo, né? Na maioria das vezes. Eu falo a gente, quando eu falo a gente assim, eu falo no geral, todas as pessoas.
com quem a gente convive, no geral, a gente percebe muito isso. Pessoas buscam muito a Jesus, né? Eu falo Jesus porque é Ele que está realmente o tempo todo nos convidando, né? Ele que está o tempo todo dando o caminho. Essas pessoas buscam nesse momento. Mas eu acho que existe uma diferença aí, não, com a gente, porque nós já estamos num nível que nós já agradecemos também, entendeu? A gente não só pede. A gente chegou num nível que a gente, quando abre os olhos de manhã, eu sei disso porque nós frequentamos uma casa e nós aprendemos isso todos os dias, e todo estudo que a gente faz, a gente aprende que a gente tem que ser grato o tempo todo, que a gente tem que se reformar o tempo todo. E todo dia de manhã, quando a gente acorda, todos nós, eu tenho certeza disso. Primeira coisa que a gente faz é obrigada por mais uma oportunidade. Obrigada por esse dia. Então, eu acho que Deus, a gente sente Jesus o tempo todo, sim. A gente está com Ele o tempo todo, sim. Só que às vezes a gente se deixa levar em situações e esquece que está ao lado dele. A gente esquece que está ao lado dele. Mas ele nunca nos abandona. Ele nunca se esquece de estar ao nosso lado. Então, por isso que é como a Regina falou, que deitar a cabeça no colo, realmente, a hora que a gente quiser, a gente deita a cabeça no colo dele, porque a gente sabe que ele está ali. A gente tem sempre essa certeza, então a gente erra, sabendo que vai receber esse perdão depois. A gente age muito como criança, a gente tem certeza que o papai, a mamãe vai perdoar, a professora vai perdoar, o médico vai conseguir entender o nosso posicionamento, entendeu? Os amigos vão conseguir compreender as nossas insatisfações. Todos esses momentos que a gente passa, a gente sabe que todos eles vão compreender. Mas o que a gente precisa pensar é que Jesus está em tudo isso, porque Ele é pai, Ele é mãe, Ele é o amigo, Ele é o médico, professor. Ele está o tempo todo. Eu achei muito lindo esse estudo, muito linda essa mensagem, essa pergunta que a gente trouxe no final agora, de que a gente precisa estar certo que Jesus está com a gente. A gente precisa estar com Ele também. A gente precisa aprender a estar com Ele. E aí, de repente, a gente vai errar menos. Eu sei que eu sou acordo. Obrigado, Senhor. Eu sei que depois, durante o dia, às vezes eu esqueço que eu estou com Ele. Porque nas ações do dia a dia, a gente acaba esquecendo. A gente acaba se aborrecendo com alguma coisa, fazendo coisa que não deve. Mas depois, a gente, ao deitar, de novo, a gente lembra: perdoa, Senhor, pelo erro que eu cometi hoje. Hoje eu fiz isso, fiz aquilo, me perdoa. Mas estar com Ele de novo, a gente conecta o tempo, conecta e desconecta, conecta e desconecta. Desculpa, acho que eu falei um pouquinho demais. Obrigada, Regina. Maravilhoso. Eu lembrei aqui que a gente usa muito graças a Deus, né? Tudo a gente é graças a Deus. Como é que eu estou falando esse graças a Deus, né? Eu estou sentindo isso mesmo? Ou já virou uma coisa de flash? Como a gente, bom dia, boa tarde. Né? Realmente estou dando graças a Deus. Eu estou consciente dessa presença e de que aquilo foi a ação de Deus. Quando eu digo graças a Deus, seria essa a intenção que eu teria que ter. Né? Verdade. Quando a Clara estava falando de todo dia, né, que amanhece e agradece, né, eu estava pensando, né, no positivo nesse momento da tecnologia, né, porque hoje a gente recebe tanto bom dia, tantas mensagens que nos ajuda a refletir, né? Acho que isso aí é o lado positivo. Da Né, Neira? Você sempre tecnologia. manda bom dia também, seu aí. Às vezes até a gente vai além do Consegui. grupo, a gente vai. Oração do amanhecer. Aí eu li realmente como prece. Né? É, Então, muito legal. é a tecnologia nos ajudando. Tem que amanhecer agradecendo, né, a noite de sono, pedindo que o dia seja um dia perfeito, um dia positivo. Então, a tudo dai graça.
Isso aí. Exato. Então, agradecemos de verdade, de coração a Deus por mais esse dia, por mais esse estudo, né? E nos vemos aí amanhã no presencial para quem puder e quarta-feira que vem por aqui.